Olá, eu sou a Suelen Becker, autora S.S. Becker. Hoje eu tô aqui respondendo a caixinha de pergunta dos meus leitores. A perguntinha que nós tivemos na caixinha foi quando que sai o novo livro. O que eu posso dizer para vocês é que já está no forninho, acompanhe as minhas redes sociais, fica ligado que já teremos novidades. Fizeram uma perguntinha, quantas horas por dia eu passo escrevendo? Se depender de mim, eu passo escrevendo às 24 horas. Outra perguntinha, qual é a hora do dia que eu costumo e que eu gosto de escrever? Eu costumo escrever à noite ou de madrugada. É o horário que eu sinto mais tranquilidade para estar escrevendo. Outra perguntinha que teve foi qual o primeiro livro que eu escrevi. O primeiro livro foi o da Maia. O livro da Maia, ele é uma história de um amor de infância. Eu falo que cada livro tem um pouquinho da história da autora. Então, conforme eu escrevi ele, eu deixei um pedacinho de mim, da minha infância, no livro. Mas não é a minha história real, mas cada história, no Amor Possessivo tem um pouquinho, no da Maia tem um pouquinho, cada livro contém um pedacinho da autora. E o meu primeiro livro foi o Conto de Fadas de Maya Thompson. Outra perguntinha que tem na caixinha é o que me levou a ser e a querer ser uma autora? Esse sonho era um sonho de infância. Eu sempre gostei muito de escrever, desenhar, tanto que eu entreguei para minha filha recentemente o meu caderno de desenhos de infância, para ela ver como que eu gostava de desenhar, como que eu gostava de escrever. E eu sempre li desde a infância livros, né, e com histórias, e eu sempre me vi querendo um dia escrever. E recentemente eu tentei, peguei um rabisco meu que eu tinha e dei vida nesse rabisco e publiquei. E quando as minhas leitoras começaram a elogiar, a dizer que estava bom, que gostaram, eu vi que eu falei, nossa, eu consegui transmitir a emoção do livro e foi bem bacana. Temos uma perguntinha aqui de quantas horas por dia eu costumo escrever. Eu não tenho quantas horas específicas no dia eu escrevo. Eu gosto de escrever quando eu tenho tempo, quando eu tô tranquila, e aí eu vou desenvolvendo. Às vezes posso passar 2, 3 dias sem conseguir escrever nada, depende de como eu me sinto. Temos uma perguntinha aqui na caixinha, se eu já me senti frustrada com a escrita e o porquê. Sim, tem alguns momentos que às vezes a gente não tá muito inspirada, que não tá com muitas ideias, que vai dando uma sensação assim de frustração, ou até mesmo eu tô cansada, daí eu vou escrever um capítulo, não sai como eu gostaria, aí eu me sinto um pouco frustrada, começo de novo, refaço. Tem um livro mesmo que eu comecei a escrever ele 3 vezes e desisti, fiquei frustrada, não gostei da continuação, engavetei ele, depois de 1 mês eu voltei lá, fiz mais um capítulo. Então assim, um livro ele não sai do dia para a noite. Esses 4 livros que eu lancei eu já tinha eles na mente, o que eu queria, eu já sabia o que eu ia desenvolver neles. Então, assim, criar um livro para mim não é sentar e escrever o livro todo. Eu preciso escrever os capítulos, sentir para escrever, né? E aí às vezes eu me senti frustrada, assim, por não conseguir desenvolver o capítulo da forma que eu queria. E aí eu tô entendendo que
guarda, espera, outro dia você acorda e você faz. Temos uma perguntinha também na caixinha: o que me ajuda a me concentrar enquanto eu escrevo? Eu fiz um playlist de músicas internacional romântica e me ajuda muito a me concentrar. Eu preciso estar conectada comigo mesmo, tranquila, e quando coloco aquela música, parece que a minha mente vai desenvolvendo aquele capítulo perfeitamente, sabe? Eu consigo sentir, viver aquele capítulo, aí eu consigo desenvolver uma história legal, mas tem que ter a música, sabe? Quando eu vou criar um personagem, eu crio ele através de uma música. Eu escuto a música e eu consigo criar aquele personagem daí. Temos uma pergunta na caixinha de qual um dos meus livros que eu achei mais difícil escrever. Eu confesso que é o meu próximo lançamento. Esse livro que vai ser o meu próximo lançamento foi um dos livros mais difíceis que eu já fiz até agora. Nossa, é um quebra-cabeça para transformar ele num livro assim que seja muito bom. Então eu posso dizer que está sendo na verdade um aprendizado muito grande, através de muita pesquisa, muito trabalho e bastante dificuldade. Temos uma outra perguntinha aqui na caixinha, se eu posso compartilhar um pouquinho do meu trabalho atual. Eu acho que na outra caixinha eu já respondi, né, que é um trabalho difícil que eu tô fazendo, é um livro que exigiu bastante de mim, bastante trabalho, e que tá sendo bastante difícil, né, então é isso que eu posso compartilhar. Aí tem uma outra perguntinha também: qual dos meus livros eu mais me diverti fazendo? Foi o Amor Possessivo. Foi o Amor Possessivo porque eu sinto que cada capítulo sentimentos diferentes eu causei nos meus leitores, porque conforme eu mandava para as minhas leitoras beta, elas ficavam desesperadas, mandando mensagem: cadê o próximo capítulo, pelo amor de Deus, e eu ria muito com elas, e então assim, foi muito divertido criar esse livro pela interação com as minhas leitoras beta, foi bem bacana. Temos uma outra pergunta na caixinha também: como eu lido com as críticas? No começo eu lia tudo que escrevia e eu não me sentia bem. Então, através de conselhos, eu comecei a não ler mais as críticas. Eu tive uma crítica no meu primeiro livro, que foi muito boa, foi uma crítica construtiva. Eu vi que realmente a pessoa tinha razão no que ela criticou, e eu fui lá e arrumei, e hoje eu tô tentando dividir o que é crítica boa, construtiva, e o que é crítica maldosa, porque tem muitos comentários também que são maldosos, que não tô levando como crítica. Então, a pergunta tem uma aqui também: como eu costumo construir os meus personagens e o enredo? Cara, essa pergunta, ela varia muito do que eu quero pro livro. Eu tenho vários livros na minha cabeça que eu quero tirar da cabeça e pôr escrever, né? Então, assim, eu não sei de onde ele surge, mas eu quero fazer um livro que tenha uma máfia. Eu quero na verdade, da máfia eu quero uma série de máfia.
Acho muito bacana. Eu quero livros de época. Eu tenho em mente livro 2 já pro amor possessivo com os outros personagens que me pediram já. Já tenho também um enredo construído para esse, os personagens, tudo, né, que vem do livro do amor possessivo. Me pediram também o livro da Maia, né, 2. Me pediram do livro do Lamor Bellucci também, um número 2. Então, assim, quando eu criei os meus livros, existem os personagens secundários. E através dos personagens secundários, vira outro livro. E de 2 desses livros eu já tenho um enredo já para fazer o livro. Então, assim, esses personagens, esses enredos, eles vão se criando na minha mente conforme eu vou desenvolvendo um livro. E aí, num livro, eu já consigo desenvolver personagens e enredo para outro livro já. Uma outra perguntinha tá aqui. Ela falou, não é uma pergunta, e sim um elogio. Você é linda, seus livros são maravilhosos. Obrigada pelo elogio, obrigada por gostar dos meus livros. Eu faço com o maior carinho para vocês. Tem uma outra perguntinha da caixinha. Será que rola um livro inverso? Quando a mulher que não quer nada com nada e ela que se apaixona. O que eu posso dizer é que dessa pergunta aqui eu tenho um livro sim, que eu comecei, eu fiz já o primeiro e o segundo capítulo. O nome vai se chamar A Rainha da Máfia. E vai ser ela que é a mafiosa. É isso que eu posso contar por enquanto. Tem uma outra perguntinha que não é uma pergunta, só tá passando para dizer que ela quer ser a primeira a ganhar um autógrafo. A outra pergunta da caixinha é da onde que vem a inspiração? A minha inspiração, ela vem de um sonho. Eu sempre tive um sonho de escrever algo que pudesse transmitir as emoções que eu sentia na minha cabeça. Eu crio os meus livros com drama, emoção, mistério, com muitos sentimentos. Então eu me inspiro nisso para poder passar isso para as leitoras, conforme elas lê, sentir essas emoções. E conforme eu recebo esse feedback de volta delas, dizendo que elas conseguiram sentir isso, me inspira a querer criar mais livros tão bons ou melhores ainda, que dê mais emoção ainda. E mais uma perguntinha sobre quando vem lançamento novo. Já respondi, mas vou responder de novo. Aguarde que vem novidade por aí.